João capítulo 8, o versículo é o 48. É só um versículo, fica de pé só mais uma vez. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Pode sentar. Dando continuidade aqui na palavra que o Dário pregou, né? Cadê o Dário? Dando continuidade, Jesus, irmãos, é o nosso exemplo maior, amém? Ele é modelo em tudo. Jesus é nosso exemplo maior, amém? Amém. A gente imita pessoas que imitam Jesus. Como Paulo diz, sejam meus imitadores, como sou de Cristo. Mas naquilo que ele imita Jesus, nós imitamos, né? Homens são falhos, homens erram, mas Jesus não erra, nunca errou. Em todo a sua trajetória aqui como homem nessa terra, sofreu todas as mesmas tentações que nós sofremos e até mais. Muito mais até do que nós sofremos. Foi muito perseguido, foi muito desprezado, foi muito rejeitado e não fazia nada errado. E mesmo assim foi desprezado. Tem um dos versículos aqui, entre o capítulo 7 e o 10 de João, que ele fala: quem é que pode me provar que eu tenho algum pecado? Ele não tinha nenhum pecado. Ele era 100% perfeito. Então ele é nosso modelo. Ele é o modelo perfeito que nós devemos seguir. E como o Dário falou aqui, né, nós temos que analisar a vida de Jesus, procurar conhecer o que é que ele fez, como ele reagia diante de cada situação e de verdade o que foi que ele veio fazer. O que realmente era o propósito de vida dele. Veja só, se você acaba de curar pessoas, você acaba de fazer uma obra tão poderosa como essa, a pessoa chega, várias pessoas chegam e falam: você é um endemoniado, você não é de Deus, como você pode ser de Deus? E começaram muitas vezes a persegui-lo, mas ele mantinha a sua postura, ele mantinha a sua tranquilidade. Com certeza entristecia-se, com certeza se abatia, mas mantinha-se no seu projeto, no seu propósito de vida, né? Qual o grande segredo? É você ser resolvido, você saber quem realmente você é. Ele sabia quem ele era, e ele declara, já vou falar sobre isso, várias vezes. No Evangelho de João são 7 vezes que ele diz: eu sou. E ele fala quem ele é. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia de verdade quem ele era. Então as distrações, as perseguições, as lutas, as provações que vinham no meio do caminho, não mudava no coração de Jesus o entendimento de quem ele era. Aonde ele estava, não fazia diferença de quem ele era. Então aonde você está? Se eu estiver naquele canto ali, eu continuo sendo o pastor Marcelo pregando a palavra. Se eu estiver ali em cima, continuo sendo o pastor Marcelo pregando a palavra. A importância de nós sabermos quem é que nós somos. E você encontra isso nos pés de Jesus. Jesus revela quem você é na visão dele. Não na sua própria visão e nem na visão dos homens, mas na visão dele. E aí você vai entender o seu propósito, o seu plano de vida. Por que você está aqui nessa terra? Eu bato sempre nessa tecla. Por que você nasceu? Você acha que você nasceu porque um espermatozoide encontrou o óvulo da sua mãe, aquele espermatozoide vencedor, e aí você nasceu? Não! Você está aqui porque Deus tem um propósito, um plano e um projeto na sua vida. Amém? Só que no meio do caminho, pessoas pegam pedras para atirar em você. Pessoas querem te prender numa prisão da alma. Pessoas querem te impedir de caminhar. Isso é natural. Se fizeram isso com aquele que nunca errou, quanto mais conosco, que erramos tanto. É ou não é? Então, o que aconteceu? Do capítulo 7 até o capítulo 10 aqui de João, que é onde eu vou
me prender aqui, nós vemos aqui Jesus fazendo tantas coisas, curando o cego de nascença. Primeiro ele vai na festa das cabanas escondido, ele não vai declaradamente, porque já estava, a perseguição estava muito alta na vida dele, então ele resolve ir depois, escondido, e de repente ele está lá no meio da praça pregando lá sobre a salvação, sobre o plano de Deus, e ali começam mais uma vez a dizer que ele não é de Deus, que ele que todo mundo sabia de onde ele vinha, que ele não podia dar testemunho dele mesmo, e muitas críticas, e ele rebatendo ali com unção, ele falando, ele permanecendo firme na sua postura, ali na sua posição. Ele encontra, no capítulo 8 ali, nós temos um exemplo maravilhoso de alguém resolvido. Jesus está lá escrevendo na areia, no chão, e de repente apresentam a ele uma mulher adúltera, para pegá-lo numa cilada gospel, pegá-lo numa cilada da lei. Olha, a lei diz que tem que matar essa mulher, apedrejada, porque ela adulterou. E Jesus não respondeu, continuou escrevendo na areia. Alguém resolvido não responde de bate-pronto as coisas. Alguém resolvido e sabe do seu propósito, escuta o que Deus tem para falar em cada situação. Mas ele era Deus, era o Filho de Deus. Mas ele estava ali, parado, ouvindo do Pai. Imagina o Espírito de Jesus falando com o Espírito Santo. O que eu faço agora? Qual é a resposta que eu tenho que dar para essa cilada? Ele não podia dizer, anulem a lei. E pela misericórdia dele, ele sabia que não era a coisa certa apedrejar aquela mulher. Cadê o marido? Cadê o homem que adulterou junto com ela? Só estava ela ali. Só estava ela. Isso era uma cilada. Ela era adúltera, de verdade. Mas aquilo era uma cilada, não havia misericórdia naquele cumprimento daquela lei, não havia intenção de cumprir a lei, e sim em prejudicar alguém, tanto aquela mulher quanto Jesus. E ali Jesus fala, tá bom, a lei diz isso. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali, desde o mais velho até o mais novo, eles vão olhando para dentro de si mesmos, vão jogando a pedra no chão e vão saindo. Fica só Jesus e a mulher. Ele pergunta, mulher, cadê os seus acusadores? E ela fala, foram todos embora. Ele falou, eu também não te condeno. Vá e abandone essa vida de pecado. Então ele traz para ela uma palavra, abandone essa vida de Jesus. Não passou a mão na cabeça da mulher, como muita gente acha. Jesus não condenou a mulher adúltera. Não, ele disse, vá e abandone a sua vida de pecado, porque o mais grave não é você ser punido aqui na terra por um pecado, o mais grave é você ter o inferno depois te esperando, quando o coração parar de bater. Então, a principal mensagem ele trouxe. Isso depois de ter sido perseguido. Você vê em João 7,53, o versículo que a gente gosta de falar no final da célula, né? Quem conhece João 7,53? Né? A Laurinha, né? A Laurinha é a que mais gosta agora, né? Do João 7,53. E cada um foi para a sua casa. João 7,53. No versículo seguinte, que é capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras orar. Então cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi orar. Então uma pessoa que entende o seu plano, o seu propósito nessa terra, vai buscar ser revestido. Vai buscar de Deus uma forma de você ser renovado. Porque aqui, meus queridos, onde nós estamos, nesse lugar abençoado que Deus nos deu, é um momento de festa, de celebração. É um momento onde nós adoramos a Deus como comunidade. Mas você só vai ser renovado, só vai ser restaurado lá na sua casa, lá no seu secreto, lá no seu quarto, quando você estiver buscando a Deus sozinho. Ali você vai realmente ser renovado, vai receber as estratégias. E é o que Jesus fazia. A cada vez que ele era utilizado, cada vez que ele era sugado, ou oprimido, rejeitado, ele ia orar a Deus. Ou seja, todo dia. Porque todo dia ele era útil. Então ele não parava. Ele sabia para que ele tinha vindo. E esse é o grande desafio de todo mundo que entra na igreja.
Porque não adianta só a gente entrar na igreja, fazer parte da lista de membros de uma comunidade, mas se você não entender o seu propósito, você vai ficar perdido como cego no meio de um tiroteio. Você não sabe para onde ir, o que fazer. Você precisa se encontrar, se resolver, se encontrar com Deus. Alguns nem sequer entregaram a vida para Deus, para Jesus. Precisa entregar a sua vida para Jesus, ter uma motivação de vida eterna e não uma motivação de vida secular. As coisas dessa vida, elas são necessárias, elas são importantes. Você deve ter todos os seus projetos, os seus planos, as suas metas bem claros para onde você quer ir, mas o principal plano, projeto e meta é o seu plano eterno. E quantos deixam isso para amanhã? Não, amanhã eu vou. Amanhã eu entrego, amanhã eu me reconcilio, amanhã eu peço perdão, amanhã eu perdoo. Isso é uma grande cilada. Falta de se resolver com Deus. O que te impede realmente de estar na presença de Deus? Por que deixar para amanhã? Jesus foi chamado de endemoniado várias vezes. Essa foi uma delas que eu li aqui. Você é samaritano, está endemoniado. Quando Jesus falou que eles não seguiam a lei de Moisés, eles chamaram ele de endemoniado. Quando Jesus falou que eles não ouviam a Deus, chamaram ele de endemoniado e de samaritano, que era como uma forma pejorativa de chamar, porque o samaritano era um judeu misturado, não era mais judeu. Apesar de morar lá, não era puro, era o judeu vira-lata, Não tinha, e eram idólatras, não serviam ao mesmo Deus. Então xingaram Jesus. Engraçado que, olha o exemplo, presta atenção nos exemplos, leia a Bíblia prestando atenção nos detalhes. Não é maratona a leitura bíblica, você não precisa chegar no fim como uma maratona, pegue atenção aos detalhes. Eles falaram, você está endemoniado e é um samaritano. Jesus falou, eu não estou endemoniado. Não disse que não era samaritano, porque senão ele estaria dizendo que ele aceitava aquele xingo como sendo um xingo que deveria ser utilizado. Não, ele nem cita, porque o samaritano, assim como nós, e assim como aqueles judeus que o criticavam, eram dignos de misericórdia do mesmo jeito. Então ele não rechaçou isso daí. Olha o exemplo de Jesus na nossa vida em tudo. Enfim, ele cura um cego no capítulo 9, um cego de nascença. E por causa dessa cura, aumenta a perseguição sobre a vida dele. E aí a gente pensa, a gente vai fazer a coisa certa, nós vamos amar as pessoas, nós vamos ofertar na igreja, nós vamos ser fiéis na célula, nós vamos ser fiéis aos cultos, nós vamos fazer de tudo, e tudo vai ser bom na nossa vida. Tudo vai dar certo. A frase que o Eduardo gosta, Dudes? Tudo vai dar tudo certo. Eduardo não gosta dessa frase, Dudes? Vai dar tudo certo. Porque de verdade não vai. Isso é um engano. Vai dar tudo certo lá no fim. Mas aqui no nosso dia a dia, o fato de você estar fazendo tudo certo não quer dizer que vai dar tudo certo. Porque não vai. Porque vem a perseguição, porque vem a luta, a provação, porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, porque é colocado barreiras. Nós estamos andando contra a correnteza, andando na presença do Senhor, porque o mundo, ele jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então quando você procura fazer tudo certo, você vai agradar a Deus, e isso é o maravilhoso, é o melhor, é o mais importante. Mas não ache que vai dar tudo certo. Você vai receber muitos baldes de água fria na sua vida cristã. Você vai receber muitas rejeições. Você vai ser desconsiderado por muitas pessoas. Traição é de quem você considera. Quem você não considera é apenas uma decepção. Tudo bem, e passa. Mas quem está próximo de você e faz algo que te entristece, como os irmãos de Jesus fizeram, causa muito mais peso. Mas mesmo assim, ele não parava, ele continuava. Enfim, aí ele chega no capítulo 10, eu quero ler aqui.
No versículo 10 do capítulo 10, ele fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Então Jesus declara que o seu propósito de ter vindo à terra é dar a nós, é dar à humanidade algo que nós não tínhamos, que é a vida abundante. É uma vida plena. Uma vida que não falta nada. Quem é que gostaria de ter uma vida que não falta nada? Só quem é surdo não responderia um amém para essa pergunta. Agora, o que é não faltar nada? O que é não faltar nada? Para alguns é ter a conta bancária bem recheada. Agora, quem tem a conta bancária bem recheada, ele não lembra disso quando pergunta o que é ter uma vida plena. Para ele, é ter a família do lado, que talvez ele não tenha. Aquele que tem a família do lado, talvez ter uma vida plena, para ele, é ter saúde, porque ele está lutando contra um câncer terrível. É relativo, né? Será que Jesus está falando disso? Não. Jesus não está falando de você ter uma conta bancária recheada, de você ter a sua família do seu lado. Jesus não está falando de você vencer uma doença. Jesus está falando de você andar com Deus, de você ter a sua vida resolvida com Deus. Porque ainda que todos te abandonem, como abandonaram Jesus, queiram te apedrejar, ainda que haja perseguição, ainda que venha, céus e terra se transtornem, como diz o salmista, e os montes sejam lançados no meio do mar, de tanto terror, se você estiver com Deus, você vai ter a vida plena, não vai te faltar nada. Eu vim para que vocês tenham vida plena. O nosso adversário também veio para trazer confusão, roubar, matar e destruir. Quer roubar o seu prazer de viver, quer roubar o seu tempo, quer roubar a sua paz, quer te levar para o inferno, quer destruir aquilo que você construiu. Mas Jesus fala, ele veio fazer isso, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, não vai faltar nada para vocês. Porque diz a palavra do Senhor na primeira carta de João, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do maligno. E cabe a cada um de nós se posicionar na presença dele e entender o que é plenitude de vida. Analise no seu coração de verdade quais são as suas expectativas. Porque realmente você tem uma expectativa. Confronte-se diariamente. Por quê? Por que você quer se casar? Por que você quer dinheiro? Por que você quer uma posição na igreja? Por que você quer aquela promoção no serviço? Se nós não prestarmos atenção, nós vamos ser enrolados pelo nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Nem você mesmo conhece o seu coração. Então, aquela autorreflexão diária é tão fundamental. Eu creio que o que mais Jesus fazia, quando ele ia para o monte orar, e nós temos uma pista disso lá no Getsemane, quando ele transpira gotas de sangue, e ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali Jesus fez uma reflexão e viu quanto seria difícil ir para a cruz do Calvário. E ali ele fala com o Pai. Então na nossa oração diária, você precisa falar com o Pai quais são as suas dificuldades, onde estão os seus pontos fracos, para que o Pai te console ali, para que o Pai te dê direção ali, para que você seja realmente resolvida e tenha uma vida plena. Porque a gente pode ver quantas pessoas têm tanta fartura, mas são pessoas amargas, são pessoas tristes,
são pessoas azedas, ninguém consegue ficar perto dela. Então, de verdade, irmãos, acho que isso é bater na mesma tecla, não precisa. Todo mundo sabe que ter muito dinheiro não resolve nada. O dinheiro, ele proporciona prazeres, verdade. O dinheiro proporciona abençoar pessoas, e isso traz prazer também para nós. Mas se for só o dinheiro, não vai ser uma vida plena. Esse texto aqui, João 10:10, nem serve para a gente falar de oferta e de dízimo. Nem serve, porque não é esse o propósito. O propósito desse texto é dizer assim: mesmo que você não tenha, você será a pessoa mais rica dessa terra. Se você tiver Jesus, mesmo que você não tenha família, você não tenha dinheiro, você não tenha saúde, você será a pessoa mais feliz dessa terra, porque você entende o seu propósito nessa vida. Eu ouvi um testemunho muitos anos atrás de um homem que estava num estado terminal. E um pastor foi visitá-lo, e ali ele estava na última sala. Aquele homem ele tinha perdido toda a sensibilidade dos seus nervos, todos. Ele já tinha perdido os seus dedos, já tinha perdido os seus lábios, a sua orelha já tinha caído. Ele estava com seu corpo completamente em carne viva, todo enfaixado. Ele já não ouvia mais, ele já não tinha mais nenhum dos seus dentes. A doença dele era tão devastadora. Ele perdeu todos os seus cabelos. A sua pele precisava de contínuo tratamento, porque ele sentia dores terríveis. E ali o pastor foi fazer a visita àquele homem, e aquele homem só tinha um sentido. Ele só sentia uma coisa, a vibração. Quando vibrava o chão, ele sabia que tinha alguém perto. Ele já não enxergava mais também. Ele já não sentia mais, o olfato dele também não funcionava. Ele só sentia a vibração. E aquele pastor foi chegando perto dele, e ele sentindo a vibração, ele usou das últimas forças que ele tinha, porque ele também já não tinha força nos seus músculos. Ele se apoiou no cotovelo, e com a sua mão enfaixada, ele apontava para o céu e dizia: Jesus, Jesus, Jesus. Isso é vida plena. Isso é vida plena, irmãos. Ele não tinha saúde nenhuma. Ele tinha todo o direito de ficar lá, amuado, e viver as últimas horas da vida dele, abatido e reclamando. Mas até o último momento, ele apontava para Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele veio para me dar vida em abundância. Ele veio para nos dar vida em abundância. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nos salvou. É esse Jesus que disse: eu vim para que vocês tenham vida plenamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, é muito importante nós sabermos as nossas motivações. E Jesus, ele é mestre em nos confrontar. Se você prestar atenção nesses capítulos, você vai ver, no capítulo 8, Jesus estava ganhando, estava começando a ganhar ali a conversa. Ele sempre se saía bem de todas as perseguições. E ali no capítulo 8 a Bíblia diz que depois que ele fez aquilo, que ele falou aquilo, muitos judeus creram nele e começaram a segui-lo. E aí você vê João 8,31, Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali ele confrontou agora o coração daqueles judeus. E eles não gostaram dessa palavra. Como assim? Me libertará. Nós não somos filhos bastardos. Nós não somos escravos. Nós somos judeus. Eu sei a minha genealogia. Eu sou filho de descendência de Judá. Eu sou descendência de Benjamim. Nosso pai é Abraão. Como você vem dizer que nós precisamos ser livres? Não gostaram. Estavam seguindo Jesus, mas Jesus confronta
as motivações deles. E Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles achavam que Jesus era um grande mestre, digno de ser seguido. Mas eram seguidores de Moisés e iam continuar seguindo a lei de Moisés, salvos pelo próprio mérito. E Jesus disse: vocês nunca vão conseguir se salvar pelos seus próprios méritos. Vocês só podem ser salvos através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus confronta você, as suas motivações. Por que você quer receber aquela honra, aquele cargo, aquele salário, aquela posição, quer receber aquela palavra? Por quê? Poxa, Jesus já estava com tudo ganho ali, já tinha conseguido mais uns seguidores, centenas de seguidores, o ministério dele já estava ficando mais popular, mas ele não fazia isso. Ele não queria multidões o seguindo, ele queria pessoas salvas o seguindo. E é isso que deve ser o seu propósito de vida: seguir Jesus para a salvação. Quando você estiver orando: Senhor, me revela por que eu penso assim, por que eu ajo assim, qual é o caminho que isso vai levar, por que eu devo seguir esse ou aquele caminho. Falando de vida abundante, como vários aí sorriram na hora, né? Quem gostaria de ter uma vida abundante? Né? Muitos, né, com certeza querem ter uma vida abundante. Mas a base de tudo, e agora eu trago para a parte evangelística da palavra, a base de tudo é você entregar a sua vida para Jesus. Para você ter uma vida realmente plena em todas as áreas, mesmo que não dê certo aparentemente, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Isso é uma palavra muito vaga muitas vezes. Entregar o caminho ao Senhor de verdade é você não confiar mais na sua força, é você entender que você não pode ser salvo por si mesmo, é você entender que você é um pecador, uma pecadora, e que precisa da salvação que Jesus fez na cruz. Nós precisamos do Salvador. As religiões, elas não salvam. O Ministério Nova Jerusalém, Comunidade da Família, não te salva. Quem te salva é o sangue de Jesus. Ele te salva. E juntos aqui como uma comunidade, juntos nós vamos levar essa mensagem para centenas e milhares de pessoas. É para isso que serve a comunidade. Para juntos nós sermos mais fortes. Para o dia que eu tiver caído você me levanta, o dia que você cair eu te levanto. Mas é Jesus quem salva. É Jesus quem liberta. É o sangue de Jesus, não são as obras. E eu preciso conhecer a palavra que Jesus disse. Jesus disse: se você for prudente e praticar essas minhas palavras, pode vir chuva, tempestade, pode vir furacão, pode combater contra a tua vida, que a tua vida não será abalada, porque você está firmado na rocha, que são as palavras de Jesus. Essa palavra precisa estar no nosso coração. Precisamos conhecer o nosso mestre e não apenas frequentar uma igreja. Há quantos anos, agora eu falo para você que congrega aqui, você se batizou há quantos anos? Lembre-se agora do dia do seu batismo. Lembre-se no dia que você desceu as águas. E ali você provavelmente saiu daquelas águas cheio de fé, cheio de sonhos e de projetos. Mas a vida, o dia a dia, o decorrer das coisas foram te deixando cada dia mais morno, mais frio. E hoje você é apenas um frequentador de igreja. Você acha mesmo que é isso que Jesus quer para você? Não é isso que Ele quer para você. Ele de verdade te deu uma vida abundante, uma vida plena, onde o Espírito Santo é vivo na tua vida,
onde a sua oração não é abençoa esse dia, meus filhos, a minha família, o meu pai, em nome de Jesus, amém. Não é essa a oração que Jesus quer que você tenha. Jesus quer que você tenha uma oração onde venha a revelação, onde tenha visão, onde tenha línguas estranhas, onde tenha profecia, onde tenha declaração de fé, onde o Senhor está ali do seu lado e você sente a presença dele. O Senhor te chamou para isso, igreja. Vida plena espiritual, vida plena cheia do poder de Deus. E quando eu falo poder de Deus, as pessoas já associam com levantar o paralítico, curar um enfermo, fazer um sinal miraculoso. Quando Jesus volta, nesses capítulos aqui também, de 7 a 10, quando Jesus volta lá para o Jordão, fugindo ali da perseguição, porque Jesus era inteligente. Tem hora que a gente tem que fugir, tem hora que a gente tem que ficar perto. Ele fugiu, não era a hora dele ficar lá junto com os judeus. E ele chega lá no Jordão e começa a falar, e os discípulos de João que estavam ali, João já tinha morrido, eles dizem assim: olha, de verdade, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele falou de Jesus era verdade. João era cheio do poder de Deus. Jesus disse que nunca existiu um profeta maior do que João. Então não é o fato de impor as mãos e curar, de operar sinais e maravilhas, de trazer palavras proféticas que se cumpram. Não. O mais importante é você testemunhar a respeito de Jesus. Isso é uma vida poderosa. E diz a palavra do Senhor que João só fez isso e ele foi grande nessa terra. Amém, querido? Enfim, olhando para essa vida agora, porque vida plena já disse que não é aqui. O teu sucesso, o teu fracasso, a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida familiar, a tua vida emocional, ela não pode ser baseada na opinião dos outros. Tem muita gente doente entre nós, porque baseia o seu sucesso e o seu fracasso na opinião de terceiros. E não é por aí. A sua bússola é a palavra de Deus. E a sua bússola é o seu interior. É o Espírito Santo dentro de você. Eu sou inteligente, eu escuto conselho. Quando alguém me aconselha, quando alguém me corrige, eu sou inteligente. Mas a decisão final cabe a cada um de nós. Se você vai pegar aquela palavra e o que você vai fazer com ela. Quanta gente é paralisada por causa de palavras. Porque baseia a sua motivação de vida, baseia o seu próximo passo naquilo que falam, nas opiniões que dizem ao seu respeito. É só você olhar para Jesus. Se ele fosse se basear na opinião dessas pessoas, que não eram qualquer pessoas, eram homens letrados, eles dirigiam o templo e a sinagoga, eram homens conhecedores da lei, eram homens de boas obras. Se ele fosse olhar para o que esses homens falavam a respeito dele, ele parava. Então não pare pelo que os outros falam. Olhe para dentro de si. Avalie as suas motivações. Peça para o Espírito Santo te mostrar aonde você está errando, porque nós erramos bastante. Ouça conselhos de sabedoria, mas a decisão final sempre tem que ser sua. Não é pelo que os outros dizem que você deve se mover. É por você mesmo. Amém? Quem quer ganhar $1 milhão? Vamos assinar um cheque aqui agora. Cheque virtual de $1 milhão. Pode vir fazer a fila aqui. 1 milhão para cada um que vier aqui na frente. Corta essa parte da palavra aí, senão vou ser processado depois. Mas para que você quer $1 milhão? Já pensou? O que você vai fazer com $1 milhão? $1 milhão tá pouco, pastor. Eu almejo mais. Tá bom, $1 bilhão. 1 bi. 2 bi. 3 bi. O PIB dos Estados Unidos da América. Para quê? O mais importante não é ter, é saber para quê. O mais importante não é você receber Jesus, sabia? Olha só que palavra forte.
O mais importante não é você vir à frente numa oração e receber Jesus. É o porquê você está fazendo aquilo. Porque algumas pessoas vêm à frente, recebem Jesus, mas a motivação é medo de ir para o inferno e não se arrepende dos seus pecados. E não quer mudança de vida. A motivação está errada. Mesmo quem vem receber Jesus, se não tiver com a motivação certa, está errado. Então, avalia. A mensagem de hoje é: Jesus veio para te dar uma vida plena, amém? Mas avalie as suas motivações diariamente na presença dEle. Eu quero dizer, olhando para cada um de vocês aqui, nada te impede de ter uma vida plena. Nada. Fala assim: nem saúde, nem dinheiro, nem aprovação podem me impedir de ter uma vida plena. Amém, querido? Em nome de Jesus, tá? A palavra de Deus diz assim, Provérbios 10, 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Provérbios é um livro maravilhoso de sabedoria. Muita insensatez na nossa vida diária te leva à morte. Mas se você levar a palavra do justo Jesus no seu coração, diariamente, analisando o que Jesus fala, o que Ele fazia, você vai ter uma vida plena em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar para ficar de pé.